Ele fez com que sua paixão pelo esporte se tornasse a sua profissão. Nasceu aqui em Bragança, rodou o mundo, participou de 3 coberturas de Copas em loco e hoje tirou um tempinho aqui para falar com a gente. Eu sou o Rafael Bueno e hoje os 5 minutos serão com Sérgio Loredo. Loredo, muito obrigado por nos atender aqui, ter essa oportunidade de falar com você hoje, para mim é um grande prazer. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua paixão pelo esporte, né? Uma vida toda dentro do jornalismo esportivo. Como é que começou essa sua paixão? Obrigado, Rafa. Prazer estar contigo também, os amigos nos acompanhando. Acho que, como todo jovem, apaixonado por futebol, meu pai sempre gostou muito de futebol, sempre acompanhava, ia aos jogos, e principalmente com a ascensão do Bragantino na década de 90, e desde então, né, eu como garoto apaixonado futebol de botão ou de futebol de mesa, gostava de jogar e narrar e ficar aquela história toda, e mesmo imaginando que poderia ter alguma outra coisa na minha vida, na profissão, tive a oportunidade, aproveitando o bom momento do Bragantino, final da década de 80, né, de começar a exercer esse trabalho, num primeiro momento mais como, né, por gostar mesmo, como uma paixão, e depois daí estudando, enfim, almejando para que pudesse, né, crescer cada vez mais na profissão. Essa escolha do jornalismo, então, passou diretamente pelo esporte, ou você, quando entrou no jornalismo, você pensava também em atuar ou em outras áreas? Não, já foi direto do esporte, porque eu já trabalhava no esporte, já trabalhava. A partir do momento que eu comecei aqui em Bragança, na Rádio Bragança, logo depois que eu comecei, eu já consegui conciliar curso de locução em São Paulo, então eu já viajava todos os dias para São Paulo, ficava na rádio pela manhã, viajava para São Paulo. E o que eu falo que ajudou e muito foi a questão do fato do Bragantino estar muito bem, e o fato do Bragantino estar muito bem ajudou porque a gente via os companheiros de imprensa, né, vindo para cá, e você começava a conversar com esse pessoal. Então isso era muito positivo, e daí você falava, por que não, né? Quem sabe um dia ter essa possibilidade também de estar com essa turma toda. Então acho que esse foi o caminho. E você saiu daqui, né, como você disse, de uma rádio aqui em Bragança para 3 coberturas de Copa do Mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. 3 mundiais é muita coisa. E tem algum desses que você tem ali, uma marca mais especial, que você lembra com mais carinho? É difícil, né, elencar uma cobertura, mas foi assim, trabalhando na Bandeirantes, eu tinha a possibilidade de ir para o Mundial da França em 98. Estava credenciado, e as grandes emissoras é assim, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, a emissora tinha pago o curso de francês, né, para mim, para o Quesada, para o Ricardo Capriotti, para o Eduardo Afonso, e a gente estava preparando para ir para a Copa. E há 2, 3 meses da Copa do Mundo, o meu chefe foi mandado embora, uma nova chefia chegou, e o departamento todo reestruturado, e de 4 que iriam para a Copa na França, só foram 2, Capriotti e Quesada. Eu e Eduardo Afonso não. Então ficou aquela sensação, né, perdi a oportunidade, mas nunca desanimando. Daí quando foi 2002, eu estava no Sport TV, eu fiz a cobertura da Copa do Japão e da Coreia, aqui no Brasil, mas com os horários malucos, de madrugada, estando em casas de japoneses, de mexicanos e tal, e já foi muito legal. E quando surgiu, de fato, para ir à Alemanha em 2006, foi um convite que eu recebi um ano antes. Eu fui convidado pela direção do Terra, o Portal Terra, para apresentar um programa de Copa do Mundo, só que eu achei que essa apresentação aconteceria em São Paulo. Não imaginava que fosse estar em loco. E foi mais do que isso, porque me mandaram para a Suíça 1 mês antes da Copa, fazer acompanhamento do Brasil. Era eu e o Vanderlei Nogueira, que é da Jovem Pan, e eu apresentava esse programa. Eles me contactaram porque conheciam meu trabalho pelo Sport TV, das coisas que eu já tinha feito, e se havia interesse. Nessa oportunidade, eu não estava trabalhando por nenhuma emissora, e falei, claro que existe e tudo mais, não imaginava a dimensão de que ia ser 30 dias na Suíça, depois todo o período na Alemanha, e foi muito claro que a cobertura seria da Copa do Mundo, enquanto o Brasil estivesse, imaginava-se que poderia chegar mais longe, mas eu fiquei até o último dia em Berlim, no Estádio Olímpico, no jogo entre a Itália e a França, né? Então, tudo aquilo
né, que aconteceu, aquela imagem marcante do Zidane, da cabeçada, a festa italiana, eu vivi aquilo. Então foi muito marcante e pelo país, pela característica, você está na Alemanha, Europa, então tem muita coisa que é difícil de esquecer, que daí de fato foi a primeira. Só que ao mesmo tempo, Rafa, daí vem a África do Sul. E eu tive na África do Sul em 1995, 96, naquele jogo do aviãozinho do Zagallo. O Brasil perdia de 2-0 no primeiro tempo, o técnico da África do Sul estava provocando, o Brasil virou e o Zagallo faz o aviãozinho. E eu estava voltando à África depois de muito tempo. E era um país totalmente diferente, a cidade de Joanesburgo totalmente também diferente. Então a Copa da África foi muito gostosa de se fazer pela proximidade com o povo sul-africano. Então foi também realmente, né, assim, marcante. Só que daí chega 14 na sua casa, e daí você fala, você vem com a bagagem de 2 Copas, mas e agora? E daí da mesma forma, porque daí eu já tinha vivido toda essa experiência de, né, de povos do mundo inteiro passando pela rua, você pegar um metrô, você encontrar muita gente. Então acho que é difícil escolher uma, né, por si só. Acho que cada uma tem o seu destaque lá, mas, né, acho que todas estão guardadas com muito carinho. E justamente entrando mais ou menos nesse assunto também, você também atuou muito tempo como repórter de rádio, então já esteve ali do lado do campo, coberturas de Copa do Mundo. Tem um jogo que para você é mais marcante, que você estava ali na beira do gramado, ou seja, na arquibancada, que você citou uma final de Copa do Mundo, né? Toda aquela história de decisão por pênalti, cabeçada do Zidane. Se eu não me engano, em 2010 estava no Gana e Uruguai também. Esse que jogo foi um fantástico. Jogo sensacional, esse e tantos sim. outros como repórter. Tem um jogo para você que é então, mais especial? Que eu não consigo, Rafa, colocar um, porque teve tantas situações, né, que com o passar do tempo e da carreira, eu tenho 30 anos, né, de profissão, desde 89 praticamente, 88, 89. Então, às vezes você colocar um, mas histórias não faltaram. O Edmundo foi preso no Equador, num jogo de Libertadores pelo Palmeiras em 95, por agredir um cinegrafista. E eu era o único brasileiro lá, eu tive que ficar no saguão do hotel e estava no jogo no dia da agressão. Então, foi um jogo que ficou muito marcado. Você fala de Copa do Mundo, você poder estar em jogos de grandes seleções, além do Brasil, evidentemente, também marca muito. Mas esse que você cita, de Gana e do Uruguai, o fato do Luizito Soares fazer um pênalti já nos acréscimos, ser expulso, e aquela bola se entra, Gana está classificado, Uruguai eliminado, o cara vai cobrar o pênalti, chuta para fora, né? E depois a decisão vai para os pênaltis. Então, marcou muito também. Então tem vários aspectos. Quando eu vi, e trabalhando no jogo do Barcelona, na final do Mundial do Japão em 2011, aquele Barcelona, né, da sacanagem, pô, de Messi, de Iniesta, né, de tantas e tantas estrelas, com o Guardiola comandando, e naquele passeio do Santos de 4-0, também um jogo marcante. Então, ao longo da carreira, graças a Deus, eu tive a oportunidade dos jogos internacionais e em loco, e daí você nunca no gramado, mas também muitos jogos no gramado. Então eu fiz a final do São Caetano e Olímpia da Libertadores pelo Sport TV dentro de campo, né? Foi no Pacaembu, e é uma sensação diferente. Final de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro, 98 e 99, Corinthians campeão com o Luxemburgo, eu era o repórter do Sport TV, fazendo, Luiz Carlos Júnior narrando, era também emoções diferentes. E daí tantos e tantos jogos pelo rádio, né, acompanhando histórias, curiosidades. Então, acho que tudo isso vale, né, para a satisfação e a alegria que a gente tem até hoje de saber, né, que com essa profissão que eu abracei, eu tive a oportunidade, né, de realizar tantas coisas e poder levar para o pessoal em casa, para o ouvinte, para o telespectador, tantas informações, né, porque sempre o trabalho a gente precisava pela qualidade da informação, né? Passar aquilo para a pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que tem que ser passado para a pessoa estar bem informada, mas para você ter a sua credibilidade, né? Para você daí ter o reconhecimento de tantas e tantas pessoas. Pensando nisso, o que na sua opinião, hoje não pode faltar para um jornalista esportivo? A principal característica que alguém que atua na área, nesse ramo, precisa ter para ter esse trabalho de qualidade, de credibilidade com as pessoas? O que eu brinco com a turma assim, você não pode ter preguiça, você tem que querer trabalhar. Se você está escolhendo ser jornalista esportivo, você sabe que você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, né?
Acho que jornalista de uma maneira geral, né, não tem, mas você não pode imaginar que você vai querer passar finais de semana em casa, um churrasco, enfim, isso foi o lado, né, que a família teve que entender na época e faz parte. E o que eu sempre falo é você correr atrás da informação e da notícia, mas você apurar muito antes de você sair divulgando. A gente está no mundo da tecnologia, do fake news e de qualquer pessoa ou de qualquer site, qualquer endereço. Então você ter um mapeamento seu, pode ser seu, particular, mas de informações que você confia, né? Você saber quais veículos de fato você pode confiar com informação, independente, hoje a gente vive a questão política, mas no futebol da mesma forma, de uma maneira geral. Então, acho que o cuidado hoje que tem que ter é isso. Você não precisa ser o primeiro a informar. Eu aprendi isso, a história do furo no jornalismo. Se você conseguir dar um furo no jornalismo, seja esportivo ou qualquer que seja, é ótimo. Mas talvez mais importante do que o furo jornalístico é a informação com precisão, com correção. E eu acho que esse que tem que ser o trabalho, né, de vocês, do pessoal que agora está almejando ter essa carreira daqui para frente, porque as coisas estão mudando, a velocidade da informação, a notícia é cada vez mais rápido, que o celular é Facebook, é Instagram, Twitter, o que seja, mas sempre preze pela qualidade da informação, por aquilo que você está divulgando. Então, se você tem uma pessoa confiável, que a gente fala da fonte, e aquela fonte, de fato, você sabe que aquele cara é ponta firme, ok. Então, confiar na fonte e sempre procurar dar informação, não embarcar de, né, porque eu ouvi é isso, e já lançar para dizer que eu sou o primeiro. Eu acho que, né, com o tempo você aprende isso, eu aprendi, que a qualidade da notícia, a sua informação sendo verdadeira, precisa, vale mais do que qualquer outra coisa dentro do jornalismo e principalmente também no jornalismo esportivo. Tá certo, Loredo. Obrigado mais uma vez. Acho que a gente for falar, eu falei 5 minutos, mas acho que dá para ficar aqui muito mais tempo conversando, tem muito assunto. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. 5 minutos hoje com Sérgio Loredo.